Então, nessa ação penal 506-3130, depoimento do senhor Marcelo Baio Odebrecht, perguntas do Ministério Público. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento o depoente, a todos os presentes. Eu inicio perguntando se o senhor ratifica os termos de colaboração que o senhor prestou, especialmente os juntados nos autos, que são o termo de colaboração, o chamado 00, o número que se refere ao seu histórico profissional, o de número 1, 2, 3, 10, 13, 14, 16, 40, 43, 46 e 52, que estão juntados nos eventos 546 e 928 desta ação penal. Eu ratifico, até queria dizer o seguinte, que eu peço às vezes, que não me entenda, mas às vezes como colaborador, às vezes pessoas estranham até eu às vezes ficar tentando esclarecer alguns pontos, é porque eu procuro aderência máxima à realidade dos fatos, ao que foi a verdade. Então muitas vezes eu procuro esclarecer fatos que na denúncia não estão aderentes a meu modo de ver o que foi a realidade, eu que mais confirmo, e mais do que isso, não só confirmo, como em função até da experiência que eu tive nessa ação penal agora, de que eu vi que as pessoas não estavam buscando elucidar os fatos, eu vou procurar, ainda que não foi do meu conhecimento à época, eu vou procurar cada vez mais, estou tendo, inclusive, estou tentando fazer isso nos depoimentos que estou tendo com a Polícia Federal e o Ministério Público, não só nessa como outro, vou procurar elucidar, tentar identificar os ilícitos que por acaso tiveram, porque eu já identifiquei, inclusive ficou evidente aqui nesse processo, tem omissões, eu acho que tem mentiras, eu acho que tem obstruções que estão ocorrendo, estou tentando esclarecer com a Polícia Federal, estou tentando esclarecer com o Ministério Público, e eu me disponho a tentar ser até mais efetivo do que eu fui, buscando informações que eu pensei que outros colaboradores estariam trazendo, e infelizmente, pelo que eu vi nessa ação penal, não estão. Então eu estou me dispondo a ser até, confirmo e vou buscar ir além do que eu fiz na minha colaboração, para dar mais efetividade ao todo da colaboração da empresa. Pois não, então no termo de colaboração número 2, o senhor mencionou que a relação do Grupo Odebrecht com o governo federal e PT se baseava em um tripé. Uma das bases dessa relação é o apoio financeiro ao projeto político. Eu queria ler o seguinte trecho para o senhor do seu depoimento. Na prática, para eu ter essa relação, a gente acabava tendo que ser um grande doador para atender às necessidades que eles tinham, e quanto maior é a agenda, maior a expectativa que se espera do outro lado, de que você vai contribuir, ou seja, no fundo fica uma dívida em relação ao passado e em relação ao futuro. O senhor confirma? Confirmo. O senhor pode explicar? Olha, como eu não me envolvia diretamente em acertos de obra, acerto de propina, aliás, eu até era contrário a esse acerto, porque eu achava que o certo seria ter um acerto mais amplo e você conseguir daí transitar a sua agenda. Eu achava isso até mais eficaz. Mas, de qualquer maneira, o que eu entendi era o seguinte, eu defendia sempre o fato de ter uma relação mais ampla, e ainda que fosse para defender os interesses legítimos, você precisava ter aquela história. Quando você tem uma relação empresário-político, ela se baseia numa agenda legítima, tá? Investimentos, projetos, defesa do seu caso, numa relação de confiança, mas também em apoiar o projeto político, ou pelo menos a pretexto do projeto político, que a gente nunca sabe quando entra na questão do Caixa 2, a pretexto do projeto político das pessoas. E óbvio que na hora que um político defende um projeto seu, um investimento ou uma medida provisória, ainda que ela seja legítima, cria uma expectativa de no futuro ser apoiado, ou uma dívida moral, mesmo que não tenha uma conversa na hora de uma contrapartida específica, se cria isso. Quer dizer, essa relação, na hora que você tem as pessoas a quem você busca apoio, você também tem que apoiar eles politicamente com financeiro, você cria essa. Você nunca sabe se as suas portas foram abertas, se seus pedidos foram priorizados, porque eram legítimos ou porque tinha uma monetização envolvida. E o mais agravante que eu acho, e aí no caso, por exemplo, que ocorreu no governo PT, foi o fato de se botar como interlocutor da classe empresarial o ministro da Fazenda. Quer dizer, aquela mesma pessoa com quem você tinha que defender seus pleitos,
Era a pessoa que pedia arrecadação, quer dizer, ainda que eu nunca tive, fora aquela questão do refis da crise. Não, mas aí o senhor já respondeu esses assuntos. Isso. Pode Eu tô responder mais tentando- brevemente, isso. porque o senhor já falou. Prossigo, então. E a Petrobras era, então, uma grande cliente do grupo A Odebrecht? Petrobras é uma grande cliente nossa. Inclusive, eu digo o seguinte, eu gosto de dizer o seguinte, por exemplo, a Petrobras, ela não estava na minha relação com o Palocci, portanto ela não estava como fonte da planilha italiana, perfeito? Agora, veja bem, meu pai mesmo já disse que eu reclamava dos valores altos, que eram pedidos por Palocci seguido, ele mesmo disse no depoimento dele, e que ele ia para Lula, que ele disse até que o pessoal saiu de boca de jacaré, acho, para boca de crocodilo. E ele acabava referendando esses valores. Quando ele referendava esses valores, ele, com certeza, ele levava em consideração os resultados da Petrobras. Então, quer dizer, não é uma coisa explícita, mas está lá, com certeza. Se ele referendava com Lula, e eu sei que a Petrobras fazia parte da agenda dos dois, ele referendava o valor. E, obviamente, a Petrobras estava no escopo. É difícil, porque eu digo o seguinte, inclusive, nós estávamos tendo tantos problemas com o governo, que talvez, se nós não estivéssemos tendo resultado nos contratos com a Petrobras, é muito provável que, apesar de não ter um vínculo direto, talvez a gente não estivesse dando esse montante de contribuição, porque, de fato, era praticamente a única área que gerava resultado dentro do governo. Há laudo da Polícia Federal nos autos que indica que o grupo Odebrecht, no período aqui dos fatos, 2004 a 2014, que o grupo Odebrecht obteve via contratos da Petrobras o equivalente a 35,5 bilhões de reais. A construtora Norberto Odebrecht, ela também era, ela em particular era um cliente importante da Petrobras? A construtora era. Eu acho que esses contratos não devem estar considerando a parte dos nossos consorciados, deve ser os contratos inteiros. Eu acho que não chega a esse montante todo. Eu acho que a nossa parte era menor. O laudo da Polícia Federal, só fazendo esse parênteses aqui, essa explicação, ele considera só os percentuais de participação nos consórcios. Eu não tinha ideia desse valor. Eu sei que era relevante, eu acho que me pareceu. Não, mas aí deve ter também a questão dos afretamentos das sondas. Sondas, eu acho que deve ter isso. Ou seja, não é só dos contratos de construção. E a construtora tinha contratos com a Petrobras no período da sua presidência? Tinha. E qual era o líder empresarial da construtora, então? Que Sempre foi, assuntos? nesses assuntos da Petrobras, a liderança sempre foi com o Márcio. Durante a minha gestão, sempre foi com o Márcio. E Rogério Araújo? Rogério era assessor de Márcio. E além de Márcio, havia outros líderes da construtora? Não, havia os liderados de Márcio, né? Que ele tinha uns que cuidavam das obras do Nordeste, outros que cuidavam do Sul, mas na minha relação era com Márcio e Rogério era assessor dele. No termo de colaboração 40, o senhor diz o seguinte: e o que acontece é o seguinte, todas as estatais, praticamente todas, e todos os grandes cargos dos ministérios são loteados entre os partidos políticos. Então, quando você tem um diretor que não tem uma indicação técnica, seja de uma estatal, seja de um ministério, você sabe que ele tem padrinho político. Durante o período que o senhor foi presidente da construtora e da holding, depois da holding, o senhor tinha conhecimento desse apadrinhamento, então, como o senhor já Não, na respondeu verdade, isso? eu acho que para esclarecer, esse apadrinhamento é uma coisa interna nossa. Eu quero dizer o seguinte: todo ente, toda autoridade ou político dentro de casa tinha o que a gente chamava padrinho. O que era o padrinho? Eram pessoas que, pela relação histórica, pessoal, ou pelo peso do programa junto a determinada autoridade, ela assumiu o papel de padrinho desse político. Nós fazíamos isso porque, como eram muitas empresas, muitos executivos, sempre que alguém fosse procurar alguém, ele faria com conhecimento e alinhamento desse padrinho. Então, por exemplo, no caso da Petrobras, se alguém fosse falar com o Paulo Roberto, aí tinha algumas exceções. No caso de Paulo Roberto, ele tinha dois padrinhos sempre, o LE da Braskem ou o Márcio, entendeu? Aí, por exemplo, se fosse procurar Renato Duque, seria o Márcio. Se fosse procurar seria o Márcio. Lula era meu pai, Aécio era eu, Eduardo Campos era eu, então Dilma era eu, entendeu? Então, ou seja, dentro de casa, cada político tinha um padrinho. E nada se acertava em relação a determinada pessoa, mesmo de outro negócio, por outro negócio, se não fosse alinhado ou comunicado a este
padrinho interno, é uma coisa interna nossa. Mas no termo de colaboração 40, o senhor diz o seguinte: na hora em que esse padrinho, no caso da Petrobras, basicamente no início era o PP, tinha a diretoria de abastecimento, que era Paulo Roberto, você tinha o PMDB com a diretoria internacional, Cerveró e Zelada, e tinha ainda o PT com a diretoria de serviços, entendeu? Obviamente que depois de um certo momento, o PMDB e o PT, até pelo crescimento da diretoria de abastecimento, pelo enfraquecimento do PP, começou também, digamos assim, a ser padrinho do PP. Não, o senhor então tinha conhecimento? Tinha, a gente foi falar, aí estamos falando de duas distintas. Também, as autoridades, a gente sabia o seguinte, e é por isso que os pessoal briga por cargo, porque todo cargo que tem um padrinho político, é isso que a gente dizia, todo cargo tem um padrinho político. Ou seja, aquela autoridade que está lá, que não entrou lá por merecimento técnico, ela foi indicação política, ela passou a ter esse padrinho político. Aí muitas vezes você consegue influenciar a autoridade, não diretamente, mas via o padrinho político. Então no caso da Petrobras, se sabia que o padrinho político do Paulo Roberto, do Renato Duque, do Zelada, do Nestor Cerveró, do Duque. É que a gente falou duas coisas, eu falei do padrinho interno e tinha um padrinho político. Então também. O senhor tinha conhecimento? Sim. O senhor disse no termo 40 ainda que não tem como você ter relação com essas empresas, com esses ministérios, onde as pessoas com quem você se relaciona têm padrinhos políticos, você não tem como transitar sem fazer algum tipo de compromisso, algum tipo de pagamento a pretexto de doação eleitoral. Na maior parte das vezes, aí você nunca sabe, como a maior parte disso aí vai para o Caixa 2, você nunca sabe se o valor é privado ou realmente é para a campanha eleitoral. Então, o senhor podia esclarecer um pouco mais sobre esses compromissos? Quando você vai, aí depende de cada um que tipo de compromisso, mas quando você vai lidar com autoridade que ela entrou lá por merecimento técnico, em geral você fica no âmbito técnico. Infelizmente, quando ela entrou lá por uma questão de indicação política, ela com certeza está lá para obter algum benefício político para quem indicou ela. E esse benefício político passa por uma contribuição ao projeto de campanha, ou pelo menos a pretexto da campanha. Agora, se depois vai para a campanha ou não, você nunca sabe. Isso é para toda indicação política que existe no governo. Se alguém faz um esforço para botar alguém, é porque alguém quer se beneficiar politicamente da atuação daquela pessoa. E as pessoas de contato com a Petrobras eram Márcio e Rogério para esse fim? No caso da diretoria de abastecimento, além de Márcio e Rogério, tinha os LEs da Braskem, no âmbito da Braskem. O senhor disse no termo 40 que o senhor sabia que tinha fraudes nas licitações, ajustes de mercado. O senhor tinha conhecimento dessas fraudes nas licitações? Não, eu não tinha detalhe. O que eu sabia é o seguinte, de alguma maneira, o que é que acontecia? As pessoas tinham que, quando você faz a gente sempre dizia no mercado o seguinte, todo edital tem dono. Então, o que se costuma dizer no negócio de construção é o seguinte, quando um edital sai na praça, é porque teve alguma empresa com algum acesso maior a determinado cliente, ou com influência maior, ele trabalhou o edital para o edital vir mais a contento dessa empresa. Então, existia, isso vai de 30, 40 anos no setor de construção, que sempre você trabalha a priori. Você trabalha junto ao mercado, você trabalha junto ao cliente. Quer dizer, eu não sei precisar exatamente o que mas isso no tempo o senhor era presidente da construtora? Eu não entrava nesse detalhe. Mas sabia que Márcio ia nas reuniões das... Não, eu não sabia esse detalhe. O que eu sabia, e eu confirmo, é que eu sabia que de algum modo Márcio atendia os interesses políticos estabelecidos na diretoria da Petrobras. Isso eu sabia. Como ele fazia isso? Que tipo de acerto específico ele fazia isso? Não sabia. E aí ele estava franqueado o setor de operações estruturadas para esse fim? Na verdade, todos os nossos empresários que tinham sempre resultado, eles tinham autorização para fazer pagamentos não contabilizados. Esse pagamento de propina a agentes públicos e para partidos está então incluído naquilo que o senhor chamou de tripé da relação com o poder público? É o tripé, você tem que performar como empresa, você tem que apresentar coisas que sejam importantes, ou seja, é o lado bom. Você tem que criar o segundo tripé, que eu digo, é a relação de confiança que você estabelece com a pessoa. E o terceiro tripé é o apoio financeiro que você dá ao projeto político dessa pessoa.
Eu não acho que uma relação só movida a dinheiro vai funcionar. E como também, infelizmente, uma relação só, onde você levava bons projetos, bons investimentos e criava uma relação de confiança, não funcionar porque a pessoa tinha expectativa de você apoiar o projeto político dela, ou a pretexto do projeto político dela. E o senhor já disse aqui, mas só para fim de confirmação, seu pai disse na estação penal que levava o presidente Lula assuntos de interesse do grupo Odebrecht e levava demandas feitas pelo senhor. Ele levava, sempre que meu pai se reunia com Lula, e assim como eu fazia com Palocci, com Guido, com Dilma, nós tínhamos o hábito de perguntar para todos os nossos executivos quais eram os temas que estavam em discussão, seja demanda, seja pleito, seja qualquer tipo de assunto que fosse importante. E quando meu pai se reunia com Lula, eu atualizava ele de qualquer tema em discussão, ou que eu precisasse do apoio eventualmente dele. Certo. Com relação a alguns e-mails, esses dois primeiros aqui. O e-mail aqui, evento 972, anexo 4. Tem lá, Márcio, conforme a exigência digital Petrobras. Márcio enviou ao senhor, tratando de licitação das plataformas P5960, especificamente sobre a exigência de uma garantia. O senhor ainda era presidente da construtora. O senhor pode relatar sobre Não, esse e-mail, acho que até ele comprova justamente o limite de minha responsabilidade. Que é o seguinte, se eu não me envolvia, e aí pode confirmar até porque não vai ter nenhum e-mail meu, nenhum registro falando com o Márcio sobre licitações de Petrobras, acerto de preço, acerto não vai ter. Mas especificamente, como exigia uma garantia da Odebrecht, a partir do momento que havia uma necessidade de garantia do acionista, aí estava no meu âmbito aprovar. Então, por exemplo, se Márcio fechasse uma obra de 3 bilhões de dólares, era a delegação dele. Se ele resolvesse pagar uma propina de 100 milhões de dólares, era a delegação dele. Mas para aprovar uma garantia, ele tinha que pegar a minha aprovação, porque era uma garantia, e aí esse e-mail, aliás, confirma justamente o papel que eu tinha na época em relação ao... Eu tinha que aprovar isso porque era uma garantia financeira. Com relação a esse outro e-mail... Eu quero dizer o seguinte, eu não estou querendo aqui me eximir de minha responsabilidade quando eu digo que eu não me envolvia, não. O problema é o seguinte, eu gosto de dizer exatamente o que eu sabia, o que eu me envolvia, para depois não me cobrar informações que eu não vou saber dar. Então, por exemplo, o trabalho que eu tive aqui nesse negócio do Lula foi louco, porque eu não tinha envolvido nesse e eu tive que trucidar. Então, quando eu digo que eu não me envolvia, que eu não sabia, é para eu depois não ser cobrado de dar informações que eu não sei. Mas eu não estou me eximindo da minha responsabilidade como empresário, como líder, não, entendeu? Eu pequei por omissão. Mas eu não orientei, não autorizei e não conhecia. Pequei por omissão. E eu não estou me eximindo da minha responsabilidade, não. Às vezes fica parecendo que eu estou me eximindo, mas não. Eu não estou me eximindo. Simplesmente é que, como colaborador, eu não quero dizer que eu me envolvi no tema e depois alguém me perguntar e eu não saber. Mas o senhor já esclareceu esse ponto. No evento 972, anexo 4, tem aqui um e-mail de 5/5/2009. Sobre uma agenda na Repar. O senhor nessa época já estava assumindo a holding da Odebrecht? O senhor confirma, né? Essa Sim, visita o que a às gente fazia é o obras seguinte. e esse contrato da Repar, a minha pergunta, ele era relevante para a Odebrecht? Eu acho que ele é um contrato importante, mas o que faria é o seguinte, a cada 3 meses, a minha reunião com os LEs de engenharia, junto com minha equipe, se dava a cada 3 meses. E o que é que nós fazíamos nessa reunião? Ela se dava sempre numa das obras. Então, as reuniões por exemplo, com o Márcio ou com o Júnior, ela se dava a cada 3 meses em uma obra. Nesse caso foi na Repar, outra coisa foi na Renest. Então, sempre se pegava uma obra
e fazia uma visita à obra. Aí o que você fazia? Passava a parte da manhã visitando a obra e a parte da tarde você discutia temas gerais do negócio, entendeu? Simplesmente é uma visita de rotina que foi feita. Com relação a esses e-mails e essas notas explicativas. Então, evento 928, anexo 2. Evento 928, anexo 3. O primeiro é uma anotação, liberar para feira, pois meu pessoal não fica sabendo. O outro é item da agenda de Marcelo Debrecht. Só estou identificando aqui. Se quiser, Marcelo. Ok. Sim, na verdade, esse é o liberar para feira, quer perguntar? Não, eu ia perguntar sobre as glosas da Petrobras. O senhor estava interessado na questão, a preocupação do senhor nesse e-mail era revelada com relação a glosas da Petrobras após a deflagração da Operação Lava Jato? No nome da Lava Jato, quando aí obviamente a história mudou. Quando deflagrou a Operação Lava Jato, aí realmente eu instituí a investigação interna, entendeu? Que até foi suspensa quando eu fui preso, mas eu que instituí ela. E a gente procurou informar, porque eu não tinha a noção do tamanho da nossa exposição, entendeu? O que é que acontece? Esse assunto aí das glosas, foi uma batalha, inclusive tem a ver com a Graça chegou e a equipe dela começou a fazer várias glosas na Petrobras. Tem inclusive relação com o assunto dessa última ação que teve referente ao ex-presidente da Petrobras. Quer dizer, nós começamos a ser pressionados pela Petrobras por glosas no contrato da Petrobras e por as empresas do grupo estarem sendo proibidas de contratar com a Petrobras. Então, iniciou um processo nosso de tentar, e aí eu comento os meus relatos, eu fui a tudo que é ministro, fui a presidente, fui a todo mundo, reclamar de que não dava para a gente ser massacrado com glosas, sendo obstruído por tudo que é lado, e aí tem a ver com tudo aquilo que eu já relatei do processo da Lava Jato já em curso, o grosso disso no primeiro semestre de 2015. Inclusive, tem um ponto, tem um interessante, assim, teve um momento até que o Guido tinha me impedido um recurso. Não, mas aí eu acho que se não tem relação direta aqui, não tem. Porque tem a ver com a glosa. Não sei se... O esclarecimento era sobre a sua preocupação com relação a esse assunto. Não, aí foi... Veja bem, a minha postura de entrar mais no assunto mudou radicalmente a partir de 2014, com a deflagração Lava Jato. Quer dizer, tanto é assim que as minhas notas, todas, elas são da fase da Operação Lava Jato. Então, a partir daí, eu mergulhei no tema e procurei ter envolvimento mais direto, óbvio. Então, aí eu comecei a ter. Aí tem aqui evento 928, anexo 7, reunião, Palácio do Planalto, 30/12/2010, anexo 7 do 928. É uma agenda mostrando como organizador de uma reunião no Palácio do Planalto no último dia do mandato do presidente Lula. Teve essa agenda no último dia. Foi eu e meu pai. Tivemos com a presidente Dilma eleita e o presidente Lula. Não sei se foi no último ou no penúltimo dia, mas foi nisso aí. Onde no fundo foi uma reunião, porque a Dilma era um incógnito pra gente, quer dizer, eu tinha uma relação com o Dilma, mas não era uma relação tão antiga de confiança como meu pai tinha com o Lula, e no fundo era um pouco para Lula respaldar essa relação ele tinha com a gente, que ela continuasse com a Dilma. Foi esse, no fundo, o objetivo dessa reunião. Esse aqui é um e-mail que consta do saldo, está no relatório da Polícia Federal de 24 de julho de 2014. Então, evento 972, anexo 7, relatório de análise de Polícia Judiciária 438/2015, um e-mail aqui enviado pelo senhor em 24 de 7 de 2014, aparentemente. São e-mails trocados entre o senhor e Rogério Araújo, falando sobre as testemunhas de Paulo Roberto Costa no processo da Operação Lava Jato. Essas mensagens portanto, estão nesse relatório da polícia referida. O senhor e Rogério estavam falando sobre o processo de Paulo Roberto Costa? Sim, foi exatamente. Qual era o seu interesse nesse caso? Não, eu já tenho que dizer, do processo do âmbito da Operação Lava Jato, é importante entender o seguinte, que eu primeiro estava tateando
em qual era a verdadeira exposição. E segundo, estava preocupado em defender a empresa e defender nós. Então, no fundo, nós várias vezes, eu nunca neguei isso, que nós estávamos atuando em todas as frentes possíveis para tentar dificultar aqui os levantamentos da Operação Lava Jato. Eu falei com várias autoridades, inclusive no meu relato, eu enumerei vários itens. Isso aí eu nunca neguei que eu atuei nesse sentido. Até porque, agora é importante entender o seguinte, eu ao mesmo tempo que estava tentando levantar a nossa verdadeira exposição, o que tinha sido feito dentro de casa, que eu não tinha a real noção da dimensão, eu também estava tentando atuar fora de casa para tentar bloquear. Eu sabia, por exemplo, que uma delação naquela época de Léo Pinheiro, Ricardo Pessoa, com certeza tornaria também diretamente a gente. Então, eu estava no processo de entender o que tinha havido e no processo também de tentar, não assim, colocar panos quentes ou panos frios em cima da operação. Isso eu nunca neguei e reconheci nos meus anexos. Este é Tentou um anexo 221, então com isso aqui, folha 5, anotação de baixo. É a anotação extraída do celular, sim, a partir daqui. As páginas Assunto seguintes. Ligete, ação GES. É uma anotação extraída do seu celular, reproduzida nesse relatório de análise da Polícia Federal. Nessa nota, o senhor demonstra preocupação com as pessoas indicadas pelas siglas MF e RA, que está nas páginas seguintes, acho que na terceira página. Na seguinte. MF e RA é Márcio e Rogério. Não. Rogério Araújo? Rogério Araújo e Márcio Araújo. Porque eram os dois que, a meu modo de ver, estavam mais expostos. Nessa anotação está referido MF e RA, não movimentar nada e reembolsaremos tudo e asseguraremos a família. Vamos segurar até o fim, higienizar apetrechos MF e RA. Eu já procurei esclarecer isso. Veja bem, o que acontece aqui? Em relação a Márcio e Rogério, teve aquele problema na fase, eles foram sujeitos à busca e apreensão e teve aquele negócio que apareceu no jornal depois, de graça, fazendo uma transferência lá de doação para os filhos. E aí eu avisei o seguinte, vocês não mexam nas suas contas. Se as contas forem bloqueadas, a empresa depois tranquiliza a sua família, mas não mexam nas contas porque vai ser mais um indicativo para deflagrar uma prisão. E aí eu realmente, num primeiro momento, eu até comentei nos meus anexos, que é o seguinte, no primeiro momento a minha primeira reação foi o seguinte, vocês veem o que vocês têm nos seus computadores para vocês limparem. Mas eu fui orientado pelo jurídico, então, justamente para não fazer isso, entendeu? Exatamente porque isso, Marcelo, não tem como, você apaga, fica a marca, e como a gente tinha um processo de investigação interna em andamento, inclusive a da Braskem tinha já um advogado externo do DOJ, então a gente não fez isso. Então eu disse isso, coloquei isso como na nota, mas fui recomendado pelo jurídico para não apagar. Tanto é assim que eu não apaguei nada em absoluto mesmo. Então, essa questão veio à tona, discutimos, mas acabou-se não se apagando. Até fiquei depois chateado, porque descobri que grande parte dos meus e-mails foram apagados, eu já preso, não sei por quem. Inclusive tem essa história do computador, que eu nunca consegui ter acesso ao meu computador, pedia, e não se conseguiu dar acesso ao meu computador, quer dizer, uma coisa de interesse meu, eu sei que o Ministério Público está tentando, a Polícia Federal está tentando, e inclusive eu não estou conseguindo ter acesso a e-mails que eu estou solicitando e as pessoas não estão querendo dar. Então eu digo o seguinte, a minha primeira reação era uma reação, depois que eu tomei consciência do assunto, a minha reação foi totalmente contrária, é de buscar e de estudar os fatos. Em relação à planilha italiana, Eu vou interromper um minutinho então, pelo tamanho do áudio.